Fala pessoal, tudo bem? Já estava com saudade de vocês. Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Para quem não me conhece, atualmente sou professor de Física no Colégio Savassi, em Belo Horizonte. E devido à pandemia do coronavírus, nós professores do Savassi estamos gravando uma série de videoaulas para que os alunos deem continuidade nos estudos. Para você que está assistindo essa aula pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Espero que o meu canal possa te ajudar a sanar todas as suas dúvidas. Você é aluno do Savassi, espero que esteja compreendendo a matéria e que esteja aprendendo. Pessoal, a aula de hoje nós vamos começar falando sobre geradores elétricos. É o capítulo 5 do livro de vocês, que trata de geradores elétricos e circuitos simples. Eu vou explicar o conteúdo, nós vamos fazer alguns exercíciozinhos, tá? Vou deixar alguns exercícios para casa. E vocês vão ver que essa é uma matéria um pouco mais complexa, mas que vocês conseguem tirar de letra para poder fazer, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, geradores elétricos. Ah, já estava esquecendo. Antes de começar a aula, eu vou estar disponibilizando aqui para vocês, pessoal, meu endereço de e-mail. Caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo, você pode estar me mandando por e-mail, tá bom? E tô deixando também o nome do meu canal no YouTube. Caso você queira rever essa videoaula, ver as aulas anteriores dos outros temas, tá aqui embaixo aqui. Davi Souza, Gracinho, professor biofísico, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos começar geradores elétricos. Então vamos lá, pessoal. O que são os geradores elétricos? Gerador elétrico é um dispositivo que converte energia não elétrica em elétrica. Quais os exemplos que a gente tem mais prático nos nossos dias atualmente? A gente tem as pilhas, as baterias. Essas pilhas e baterias têm bateriazinhas de ferro que se colocam em relógios, as pilhas que a gente usa para o dia a dia, para materiais eletrônicos e etc. Além dessas pilhas, pessoal, a gente tem as hidrelétricas, as termoelétricas, o gerador elétrico através dos mares, o gerador elétrico através da incidência solar e os ventos eólicos, tá ok? Beleza? Esses geradores elétricos, pessoal, são dispositivos que convertem os tipos de energia não elétrica em energia elétrica. Por exemplo, uma casa que tem placas que captam energia solar vai estar transformando o calor do sol em energia elétrica, ok? A função desses geradores é garantir que tenha diferença de potencial, né? O DDP, ou a tensão elétrica, né? Dure um tempo em um circuito, entendeu? Deu para entender até agora? Espero que sim. A gente vai falar um pouquinho sobre sobre alguns dos geradores não elétricos, né? Que transformam energia em energia elétrica, tá bom? Então, vamos lá. Usinas hidrelétricas. O princípio básico é usar a força de uma queda d'água para gerar energia elétrica. Essas usinas possuem enormes turbinas, parecidas com cataventos gigantes, que rodam impulsionadas pela pressão da água de um rio represado. Ao gerar as turbinas, acionam geradores que produzirão energia. No Brasil, as hidrelétricas são as principais responsáveis pela energia utilizada no país. Uma grande hidrelétrica custa caro para construir e tem grande impacto ambiental. Mas, por outro lado, é uma fonte de energia limpa e renovável, que não depende de combustíveis fósseis. Cerca de 20% da energia elétrica gerada no mundo é proveniente de hidrelétricas.
Em números aproximados, só no Brasil, a energia hidrelétrica é responsável por 75 milhões de quilowatts. São 158 usinas em funcionamento, outras 9 em construção e existem 26 outorgadas. Então vamos lá, pessoal, como que funciona uma usina hidrelétrica? O que acontece? No alto de um rio, eles vão construir a sua usina hidrelétrica, porque o que vai acontecer? Eles vão construir esse fornecimento de energia abaixo do nível do rio. Porque o que vai acontecer? Vocês já devem ter visto ou já ouviram falar sobre as cataratas do Iguaçu. O que acontece? A água cai e faz com que gire uma turbina lá dentro. Essa queda da água vai estar fazendo aquela turbina girar incessantemente. Vai indo, vai girando e aquilo gera uma energia praticamente mecânica, né? Que alimenta a maioria das cidades do nosso país. Esse tipo de energia, ela é bem usada aqui no Brasil porque ela é uma energia mais limpa, ela não tem tanto impacto para o homem em si. Ela não é nociva à saúde do homem. A hidrelétrica ela vai ter talvez um dano um pouco mais ambiental, porque os lugares onde tem hidrelétrica, a gente tem uma mortalidade de animais aquáticos muito grande, né? Os rios são mudados de curso, é tudo feito mais assim mecanicamente, entendeu? Não é uma coisa tão natural. Mas pensando no bem-estar do planeta, é uma das energias mais limpas que tem para poder estar suprindo a grande demanda que a gente tem no nosso país. Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre os outros tipos de usina. Essas que são, assim, as duas próximas são as nocivas, assim, ao homem e ao ambiente. Vamos lá. Usinas termoelétricas. Geralmente, algum tipo de combustível fóssil, como petróleo, gás natural ou carvão, é queimado na câmara de combustão. O vapor movimenta as pás de uma turbina. Cada turbina é conectada a um gerador que gera eletricidade. A termoelétrica também causa impactos ambientais. Contribuem para o aquecimento global através do efeito estufa e da chuva ácida. A queima do gás natural lança na atmosfera grandes quantidades de poluente, além de ser um combustível fóssil que não se recupera. As termoelétricas apresentam um alto custo de operação, em virtude do dinheiro utilizado na compra de combustíveis. Então vamos lá, pessoal. A termoelétrica, ela é aquela fonte de geração de energia que usa combustível. Por exemplo, não sei se vocês já viram aqueles geradores portáteis, né? Você vai, por exemplo, viajar e você leva um geradorzinho assim, ó, alguém da sua família, ou você já viu algum vídeo no YouTube, entendeu? O que acontece dentro desses geradores? Eles precisam de um combustível para poder estar gerando calor, estar fazendo movimento e estar gerando energia. Esse tipo de fonte energética, ela demanda um custo muito alto e ela não é tão utilizada assim no mundo por conta do seu valor. Sempre há um custo muito elevado com o combustível. Então a gente consegue encontrar usinas termoelétricas, mas assim, menores, que eu falo menores, eu falo assim, portáteis. Você vai viajar, você pode comprar um geradorzinho a combustível, entendeu? Para poder fazer funcionar. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de um youtuber que eu gosto muito, que é o Eliezer, que é do Vida Infinita, um negócio assim. Ele tem a placa solar no carro dele, sai viajando no mundo, mas ele tem um geradorzinho manual, assim dizendo,
que ele usa para poder estar carregando a bateria a casa dele móvel, né, que é o carro, os componentes elétricos do carro. E esse gerador, essa mini usina termoelétrica que ele tem, ela funciona através do combustível, da queima de um combustível. Pode ser o petróleo, pode ser o gás natural, carvão, etc. Tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre as usinas nucleares. Eu acho que todo mundo aqui já viu Simpsons alguma vez na vida, né? O Homer Simpson, ele trabalha numa usina nuclear. Então vocês podem ver que na entrada ele tá lá mexendo lá com seu negócio químico e tal, com todos os perigos que tem do seu trabalho, sai jogando uma barra cheia com um reator, né, um reator nuclear. Então basicamente é isso. As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear para gerar calor. Dentro do reator nuclear, centenas de varetas contendo material radioativo são fissionadas, liberando muito calor. Esse calor irá aquecer a água totalmente pura que fica dentro do reator. Ela pode chegar a incríveis 1500 graus Celsius, em uma pressão de 157 atm. Essa água quente irá seguir por tubos até o vaporizador. Depois volta ao reator, completando um circuito primário. No vaporizador, uma outra quantidade de água será fervida pelo calor dos tubos onde passa a água extremamente quente do reator. O vapor gerado sairá por canos até onde ficam localizados as turbinas e o gerador elétrico. O vapor da água pode gerar as pás das turbinas em uma velocidade de 1800 rpm. Depois que o vapor executar sua função, ele segue para o condensador, onde vai virar água novamente e retornar ao vaporizador. Esse é o chamado circuito secundário. Para que esse condensador transforme o vapor do circuito secundário em água, é necessário que ele seja abastecido de água fria. Essa água fria pode vir de rios e lagos próximos. Ao passar pelo condensador, essa água fica quente, necessitando ser resfriada nas torres de resfriamento, a maior parte de uma usina nuclear. Esse é o circuito terciário, ou sistema de água de refrigeração. Então vamos lá, pessoal. As usinas nucleares, elas não são utilizadas no Brasil porque é um processo muito complexo. Vocês sabem que aqui no Brasil a gente tem grandes rios. Então, assim, fica mais fácil a gente ter, né, como principal fonte de energia as usinas hidrelétricas. Mas em grandes países do mundo, onde que não tem grandes quantidades de água, como países do Oriente Médio, as principais usinas são nucleares. E ela é importante porque ela tem um poder muito alto, né, de produção energética e tem um custo assim, razoável. O grande X da questão das usinas nucleares são os acidentes que podem ocorrer. Se a gente tem um acidente radioativo, milhares de pessoas podem morrer, ficar doentes, ter câncer. Então, assim, é uma prática que pode ser extremamente nociva ao ser humano, ao ambiente, etc. Usina maremotriz. As barragens de mares utilizam a diferença entre os níveis da água na maré alta e baixa para gerar eletricidade. Elas são construídas sobre as bocas de estuários de mares. Quando a maré sobe, a água pode passar através de uma barragem, enchendo o estuário atrás da mesma. Com a baixa da maré, as comportas são fechadas e uma cabeceira de água se forma atrás da barragem. A água pode então fluir de volta para o mar,
acionando ao mesmo tempo turbinas conectadas a geradores. O ciclo de mares de 12 horas e meia e o ciclo quinzenal de amplitudes máxima e mínima apresentam problemas para que seja mantido um fornecimento regular de energia. Para que este sistema funcione bem, são necessários mares e correntes fortes. Tem que haver um aumento do nível da água de pelo menos 5,5 metros de maré baixa para maré alta. Existem poucos sítios no mundo onde se verifica tamanha mudança nas marés. Usina solar. A sua configuração mais comum é de um conjunto de espelhos móveis espalhados por uma ampla área plana e desimpedida, que apontam todos para o mesmo ponto, situado no alto de uma torre. Nesse ponto, canalizadores de água são aquecidos pela incidência da luz solar refletida, produzindo vapor, que move uma turbina a vapor e que aciona um gerador de energia elétrica. Usina eólica. Atualmente, a energia eólica é utilizada em larga escala no mundo. Na última década, sua evolução demonstra sua aceitação como fonte geradora, com tendências de crescimento expressivo relativamente às matrizes energéticas dos países que a utilizam. Hoje, existem mais de 30 mil volts de capacidades instaladas no mundo. A maioria dos projetos estão localizados na Alemanha, Dinamarca, Espanha e Estados Unidos. A energia eólica é uma energia renovável e de baixo impacto ambiental. Não existem emissões de gases na geração, rejeitos influentes e tampouco consumo de outros bens naturais como água. O aerogerador, gerador elétrico movido por uma hélice, tem seu desempenho ligado à altura da operação, diâmetro da hélice, dimensão do gerador e quantidade de vento que passa pela hélice. Assim, todos os fatores devem ser devidamente dimensionados, a fim de se obter o melhor rendimento de todo o sistema. A baixa velocidade dos ventos no Brasil limita o aproveitamento desse tipo de energia. Apenas algumas regiões do país poderiam ser utilizadas para instalá-la. Arquipélagos de Fernando de Noronha, litoral da região Nordeste, litoral da região Sul, a partir do Paraná até o Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso e poucas regiões do estado de São Paulo. Beleza, pessoal. Deu para poder entender a característica de cada uma das usinas? E agora eu vou explicar o principal ponto da aula de hoje, que é a força eletromotriz, né? Que é o cálculo de como que se funciona esses geradores elétricos, ok? Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que os geradores elétricos, eles transformam energia não elétrica em energia elétrica. E isso, pessoal, tem um cálculo, né, específico para a gente poder estar resolvendo essas questões que acontecem no dia a dia. Vou puxar minha câmerazinha para cá. Como vocês podem entender, qual que é o exemplo principal? Vamos pegar uma bateria de um carro. Uma bateria de um carro, pessoal, vamos pegar uma bateria de 10 volts. Uma bateria de 10 a 12 volts. Vamos pegar uma de 12. Uma bateria de 12 volts, ela gera a energia de 12 volts, entendeu? Mas ela consome um pouco de energia. Então, é basicamente isso. Um gerador é como se ele tivesse uma resistência dentro do seu sistema, entendeu? Que consumisse um pouco da sua energia. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo essa pilha aqui, ó? Essa pilha aqui, ela tem uma entradinha, uma saída e a saída.
foi conectado um fio condutor para poder acender uma lâmpada. Como vocês podem ver, ela está produzindo uma quantidade X de energia. Mas dentro dela aqui, ó, tem uma pequena resistência, entendeu? Então, os geradores são dispositivos que transformam diferentes formas de energia em energia elétrica. Vocês lembram lá que lá na lei de Ohm a gente usava a equação do Ri, U e Ri, que é a tensão é igual a resistência interna vezes a corrente. Já nos geradores, essa equação vai mudar um pouquinho, tá? Vocês têm que entender o seguinte: o gerador, que ele não produz, ele não distribui tudo que ele produz, ok? A ideia do gerador é a seguinte: deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Equação do gerador. O gerador, você tem que entender que ele não fornece toda a energia que ele produz. O que ele fornece é aquilo que ele produz menos aquilo que ele gasta dentro dele. Então vamos lá. A equação dele aqui, ó. Aquilo que ele produz menos aquilo que ele gasta dentro dele. O Ezinho aqui vai ser a força eletromotriz, que é um DDP, tá? Menos aquilo que ele vai gastar dentro dele, que vai ser a resistência interna vezes a corrente, ok? O que o gerador vai fornecer, pessoal? O gerador vai sempre fornecer isso aqui, ó. Vai sempre fornecer U. Um gerador sempre vai fornecer U. E o que ele produz? Ele produz o E. Ok? Que é a força eletromotriz. Esse Ezinho, esse símbolozinho E, é a força eletromotriz. Ok? Que é uma forma de DDP. E o que ele perde dentro dele, pessoal? Ele vai perder o R vezes I. No processo do gerador, ele perde. Então, essa matéria ela é um pouco mais complicada que a primeira lei de Ohm, pelo seguinte: na hora que você calcular, você tem que entender que o gerador ele vai fornecer uma DDP. Ele vai fornecer o seu U. O que ele vai produzir? O E. E o que ele vai perder dentro dele? O R vezes I, a resistência vezes a corrente. Então, presta bastante atenção para que na hora do exercício você saiba fazer as trocas pontualmente para poder estar resolvendo a questão. Vamos pegar, por exemplo, a bateria de um carro. Na verdade, vamos pegar esse lápis aqui. Vamos imaginar que esse lápis aqui, ele é uma pilha. Eu vou conectar um polo aqui e o outro polo aqui. Vamos imaginar que eu estou medindo que isso aqui não é um condutor elétrico, só estou medindo a voltagem dele, qual a corrente está passando aqui. Vamos imaginar que essa pilha aqui tem 12 volts, ok? Medir lá e tudo mais, ela tem 12 volts. Vamos imaginar que agora eu comecei a ligar um circuito dentro disso aqui. Liguei um circuito com uma lâmpada, com o mouse. Fiz uma conexão e conectei o meu mouse. A pilha vai começar a transmitir energia pro mouse. Essa pilha vai ter a mesma energia de 12 volts sempre? Não, ela vai começar a perder energia. De que forma? Vai começar a transmitir energia para esse símbolo daqui e vai começar a perder energia dentro dela pela sua própria resistência que tem entre si. Porque a energia de um gerador, ela se dissipa, o calor ele se dissipa. Vamos pegar o celular, por exemplo, o celular de vocês.
Quando vocês estão aí jogando Free Fire, ou mexendo muito sem parar, vendo aquela live, se divertindo no celular, vocês vão perceber que seu celular vai começar a esquentar muito. O que é isso? A energia da bateria do seu celular, ela vai começar a se dissipar. Então a energia, ela se dissipa dentro do próprio material, do próprio gerador. Então o gerador, ele perde um pouco de energia, ok? Então vamos sempre lembrar isso, pessoal. A equação do gerador é U, que é o que ele fornece, que vai ser a DDP. O que ele vai produzir? O E. O Ezinho é a força eletromotriz. E o que ele vai perder? O R, que é a resistência interna, vezes o I, ok? Deu para pegar? Vou circular essa partezinha daqui, ó. Circular essa partezinha daqui, que ela é super importante. Faz uma anotaçãozinha no seu caderno. Coloca esse quadrinho para você lembrar sempre, tá? Para você não se perder, tá bom? Beleza. Beleza? Fez sua anotação aí? Tranquilo. Vamos dar continuidade aqui, ó. Agora a gente vai falar sobre potencial total. O que é o potencial total de um gerador? É toda a energia que ele produz, ok? Então vem aqui, ó. Vou marcar aqui. Potencial total. Potencial total, PT, vai ser igual a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. Beleza? Só calcular isso aí. Potência dissipada, PD, é igual a RI vezes I ao quadrado, que vai ser a dissipação dessa energia. E a potência útil, que é basicamente aquela equação de tensão variável, né? Vezes a corrente elétrica. Beleza? Vocês entenderam, pessoal? Treinem para poder entender de forma bem mais de forma coesa e tudo mais, tá bom? Vamos dar continuidade. Aqui embaixo, pessoal, vocês estão vendo esse gráfico, que é a curva característica do gerador. O gráfico da tensão elétrica em função da corrente elétrica nos fornece a curva característica de um gerador. Isso aqui é pegando o gerador desligado e aqui um curto, ok? Um curto-circuito, tá? Caso vocês queiram dar uma olhada, tá na página 37 do livro de vocês, tem esse gráficozinho. Não vai ser cobrado tanto porque o principal desse conteúdo é o cálculo da equação do gerador. Então isso daqui eu não vou aprofundar muito não, tá bom? Porque é basicamente a mesma coisa, é só usar a mesma regra, tá bom? Pessoal, é o seguinte, a aula de hoje já está acabando, mas eu vou deixar alguns para-casas. Eu deixei aqui para vocês o seguinte. Eu quero que vocês... Melhor, eu vou deixar um desafio para vocês. Esse é bem complexo. Não vou deixar esse não. Essa questão 1 aqui, ela tá bem pesada. A questão 1 do livro de vocês na página 40, ela tá um pouco difícil. Então não vou deixar um pouco, não, super difícil. Ela nós não vamos fazer. Eu vou deixar de para-casa para vocês o exercício número 2, tá? Da página 41. O exercício número 5, tá? O exercício número 5 e o exercício número 6. Número 2, página 41. Número 5, página 42. E número 6, página 46, tá bom? Então é isso, pessoal. A aula de hoje sobre geradores, ela tá acabando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Não precisem, não fica com dúvida. Eu tô aqui para poder sanar. E no mais breve possível, se Deus quiser,
a gente vai estar de volta nas atividades normais. Copiem esse esqueminha caso você esteja com alguma dúvida. Esse esqueminha ele é super importante, principalmente equação. Os tópicos do que é cada um, para quando chegar nos exercícios você poder aplicar a equação e fazer as trocas necessárias. Saiba que esse conteúdo está completamente agregado a toda a matéria que a gente viu na primeira etapa e além disso com a lei de Ohm, com a primeira e segunda lei de Ohm. Então assim, foquem em sempre, caso fique, eu tô com uma dúvida aqui e tal, não lembro da primeira lei de Ohm. Se vocês estavam de férias, provavelmente pode ter esquecido alguma coisa, vai lá no meu canal do YouTube, dá uma revisada nas aulas e sane todas as suas dúvidas, tá bom? Então é isso, pessoal. A aula de hoje, ela tá ficando por aqui. Fiquem com Deus, se cuidem e se Deus quiser essa pandemia já tá acabando, tá bom? Um abraço, tamo junto. Tchauzinho.